Alguém bem rápido prepara o livro de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Diga comigo, saíram ao encontro do esposo. Diga comigo, do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Fala comigo, não levaram o azeite consigo. Glórias a Deus. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejarão, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo a ir ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Diga comigo, entraram com eles para as bodas. Fala comigo, para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também os outros e outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra do Senhor. Amém. A igreja pode tomar o seu assento para a honra e glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Já que foi apresentado, glória a Deus, quero já sim agradecer a Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito na minha vida. É bem verdade que eu tenho muitas coisas para agradecer ao Senhor. Se eu citá-las, irmãos vão pensar que eu estou a orar. Aleluia. Por isso eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradecer a Deus também pela tua presença neste lugar. Agradecer também pela liderança, pela oportunidade que me foi concedida para ministrar a palavra do Senhor.
Todos nós conhecemos o tema desta noite, aleluia. O tema desta noite é o arrebatamento da igreja. O livro principal é o livro em que estamos centralizados, é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. É o livro a qual nós meditamos primeiro. O livro de 1 Tessalonicenses, quem escreveu é do nosso conhecimento, que foi apóstolo Paulo, juntamente com Silas. A Bíblia Sagrada narra a respeito da história do apóstolo Paulo, aleluia. A Bíblia narra que antes de nós conhecermos a respeito do apóstolo Paulo, primeiro o homem que nos apresentou a Bíblia Sagrada, o nome foi dado de Saulo de Tarso, aleluia. A Bíblia narra a respeito do Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era alguém que perseguia a igreja de Cristo. Saulo de Tarso era o homem ao qual teve o privilégio de estudar na escola rabínica. A história narra a respeito de Saulo, ao qual ele formou-se numa escola de mestre. E todo homem que termina aquela escola representa um grau superior na sociedade judaica. Ou seja, Saulo de Tarso não era alguém qualquer na sociedade. Saulo de Tarso era alguém que tinha poder religioso. Saulo de Tarso, além do poder religioso, era alguém também que tinha poder político. Mas o que me chama a atenção é que depois da morte de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo, depois do livro de Atos capítulo 2, depois dos discípulos foram revestidos de poder, a Bíblia começa a narrar que os discípulos começaram a pregar. Os discípulos começaram a ministrar aquilo que são dons espirituais, aquilo que são o mandamento de Cristo. O que me chama a atenção é que os discípulos não faziam coisas erradas. Os discípulos apenas pregavam aquilo que lhe foi mandado por Cristo. Mas Saulo de Tarso era alguém que conhecia as Sagradas Escrituras. Saulo de Tarso era alguém que conhecia os livros Pentateuco. Saulo de Tarso era alguém formado pela religião judaica. E automaticamente ele começou a perseguir os apóstolos. Por que perseguia os apóstolos? Porque os apóstolos pregavam algo que ele não conhecia. Os apóstolos viviam algo que ele não conhecia. Mas pregador, como assim? Se Saulo de Tarso estudou na escola rabínica, deixa-me te explicar o seguinte: tem pessoas que têm conhecimento da palavra, tem pessoas que têm conhecimento da lei. O facto de tu conhecer das Escrituras não significa que conheces o mistério das Escrituras. O que eu quero dizer nessa noite é que Saulo de Tarso foi bem formado, mas uma coisa faltava a Saulo de Tarso. O que faltava ao Saulo de Tarso é a respeito da revelação das Escrituras. E eu começo a entender nesta noite aqueles que não entendem a revelação das Escrituras são aqueles que perseguem quem conhece a revelação das Escrituras. Eu começo a entender quem traz a revelação das Escrituras não é a teologia. Quem traz a revelação das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Eu começo a perceber que Saulo de Tarso não tinha o Espírito Santo de Deus. Saulo de Tarso tinha a lei de Moisés. Saulo de Tarso tinha a palavra de Moisés. Saulo de Tarso não tinha a graça do Espírito. Os discípulos conheciam até a lei de Moisés, mas os discípulos também tinham a graça do Espírito Santo. Ou seja, com todo o respeito, permita-me dizer para a tua vida, eu quero dizer o seguinte: você pode conhecer Gênesis e Apocalipse de uma forma profunda, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vai ser dado o mistério da palavra. Por isso é que muita gente prega um letra. Apóstolo Paulo, ele vai dizer
que as minhas palavras não é somente palavra, mas sim são demonstração do poder. Eu começo a entender que há muita gente que prega o que está escrito, tudo bem, mas eles não pregam além da letra. Eu começo a perceber que há um mistério, irmão Obed, a respeito do que está escrito, mas esse mistério é revelado para aqueles que têm a graça divina. Eu quero aconselhar a meus irmãos em Cristo: não basta só meditar, mas basta buscar a interpretação divina, mas basta nós buscar a revelação que o Espírito transmite sobre a nossa vida. Não se preocupa, igreja, eu não fugi a respeito do tema, eu apenas estou a construir ponte para trazer algo profético nesta noite. A Bíblia Sagrada fala que neste mesmo homem, Saulo de Tarso, a Bíblia narra que ele vai lhe dar um decreto sobre os líderes religiosos que lhes permite buscar todos quantos são discípulos de Jesus que estão fora da Jerusalém, para que eles possam voltar para Jerusalém e para que eles possam ser julgados. Algo me chama a atenção no decorrer da jornada de Saulo. Desculpa, a Bíblia Sagrada fala que quando ele chegou até a cidade de Damasco, a Bíblia Sagrada fala que de repente veio um resplendor de luz e logo ele escutou uma voz. A voz disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu começo a entender. Saulo está respondendo dizendo: quem és, Senhor? O que me chama a atenção é que Saulo respondeu: quem és, Senhor? Saulo não conhecia quem falava com ele, mas por que ele logo reverenciou a voz? Algo me chama a atenção. A primeira experiência que Saulo de Tarso começou a ter é a respeito de escutar a voz de Jesus. Quer dizer que quando ele escuta a voz de Jesus, ele logo percebe algo profético, que ele não estava a perseguir somente a igreja, mas ele estava a perseguir o dono da igreja. Permita-me dizer para a tua vida: tem momento que nós passamos por perseguições. Quem persegue a tua vida é aquele que não entende a tua graça. Por isso aqueles que não entendem a tua graça vão combater a tua graça. Mas não se preocupe, permaneça no posicionamento, deixa Deus falar por você. Os discípulos pregavam, mas automaticamente eles não conseguiam convencer Saulo de Tarso. Mas quando Saulo chegou até a cidade de Damasco, alguém se apresentou pessoalmente para Saulo de Tarso. O dono da igreja se apresenta. Deus se responsabiliza pelo teu ministério. Deus se responsabiliza pela graça que ele estabeleceu sobre a tua vida. Logo a jornada de Tarso, a Bíblia Sagrada fala que Saulo de Tarso, ele fica seco. A cegueira toma conta de Saulo. Por que a cegueira tomou conta de Saulo? Porque dentro da cegueira há um mistério divino. Fala comigo: há um mistério divino. Porque Saulo de Tarso conhecia as leis de Moisés, mas lhe faltava a revelação do Espírito. Tem pessoas que pregam bem, tudo bem. Tem pessoas que oram bem, tudo bem. Mas o fato de você ter boa voz para orar não significa que tens a revelação do Espírito. O fato de que tens boa voz para pregar não significa que tens a revelação do Espírito. Saulo tinha diplomas na sociedade, mas lhe faltava a revelação do Espírito. Mas para Paulo ter a revelação do Espírito, a primeira coisa que lhe aconteceu é a cegueira. Por que a cegueira? Porque Deus tem um propósito com o apóstolo Paulo. Deus tem um propósito com Saulo de Tarso. Quando foi removido a cegueira, automaticamente Saulo de Tarso compreendeu a verdadeira atividade. Saulo de Tarso mergulhou naquilo que é a profundidade da palavra, porque a Bíblia Sagrada não diz ao
alguém que evangelizou Saulo. A Bíblia Sagrada não diz que Pedro sentou com Paulo, que João sentou com Paulo, que Tomé sentou com Paulo. A Bíblia não narra nenhum dos discípulos pregar para Paulo, mas a Bíblia Sagrada está dizendo que alguém lhe apresentou, alguém se apresentou para a vida de Saulo. Eu começo a entender o seguinte, que tem pessoas que não vai ser necessitado alguém lhe pregar a palavra, o próprio Deus vai se responsabilizar em lhe visitar, porque algo me chama a atenção. Ninguém pregou para Saulo de Tarso, ninguém pregou para o apóstolo Paulo, e logo começo a entrar naquilo que é o tema, o arrebatamento da igreja. O que me chama a atenção é que Paulo, ninguém lhe falou a respeito do arrebatamento, ninguém falou para Paulo que vai haver o arrebatamento da igreja. E eu comecei a entender que a revelação do arrebatamento da igreja foi derramada no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo mergulhou naquilo que estava além da letra, que era o mistério da palavra. Quem é o mistério da palavra? É Jesus. Jesus é a fonte e alicerce da nossa vida, ou seja, para que nós possamos entender o que está escrito, é necessário termos Jesus na nossa vida. Apóstolo Paulo, quando era Saulo, não tinha a revelação da palavra, porque não tinha Cristo, mas desde o momento que ele aceitou Jesus na vida dele, automaticamente começou a ter novas experiências com o Espírito Santo de Deus. E agora começo a entender que Paulo está a escrever a respeito do arrebatamento da igreja. Fala comigo, arrebatamento. Fala comigo, arrebatamento. Paulo está a dizer, porque mesmo o Senhor descerá do céu com o larido e com a voz de arcanjo. Eu começo a entender que o apóstolo Paulo começou a narrar o arrebatamento da igreja. Para nós entendermos o arrebatamento da igreja, é necessário nós entendermos a etapa do arrebatamento. Permita-me te dizer o seguinte, deixa-me preparar o teu espírito. Talvez você veio aqui ouvir uma escatologia. Eu estudei escatologia, conheço, mas eu não vim pregar a respeito da escatologia. Eu vim pregar a respeito do Espírito Santo. Pregador, como assim? A Bíblia Sagrada fala do arrebatamento, tudo bem, mas nós precisamos entender por que a igreja vai ser arrebatada. Se nós não entendermos por que a igreja será arrebatada, nós não vamos compreender o objetivo do arrebatamento. Eu começo a entender. Deixa-me começar com Deus. A Bíblia Sagrada fala que Deus criou a humanidade, tudo bem, estou falando de Adão e Eva. Depois de Adão e Eva pecar, começa a surgir o primeiro ponto que me chama a atenção, é a mudança que Deus começa a fazer da terra. Primeiro que Deus preparou Jesus por intermédio da profecia. Fala comigo, profecia. A profecia começou a apontar para Cristo, ou seja, Deus preparou o Filho por intermédio da profecia. E essa profecia parou até João. E João apresentou Jesus para a humanidade. Até aqui tudo bem. Mas quem apresenta a igreja? Jesus apresentou a igreja para o Espírito Santo. Permita-me dizer o profeta da tua vida. Ou seja, Deus apresenta Jesus para a humanidade, para salvar a humanidade. Mas Jesus apresenta a humanidade para o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo na antiga aliança era ilimitado. O Espírito Santo só habitava em reis, em profeta. Até aqui tudo bem. Mas o que me chama a atenção é que para o arrebatamento acontecer era necessário uma preparação. A primeira preparação começou em Gênesis. Eu começo a entender que o homem não vai atrás de Deus. Deus é que vai atrás do homem. Por quê? Porque Adão e Eva pecou. Quem foi atrás? É Deus. Deus chamou Adão, não encontrou no posicionamento. Mas o homem perdeu a presença de Deus. Tudo bem. Mas Deus queria habitar novamente para a humanidade. Porque o livro
livro, o Éden representa a presença de Deus. O homem perdeu a presença de Deus. Nem qualquer pessoa que pode ter a presença de Deus. Para nós termos a presença de Deus, é necessário ouvir uma preparação divina. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o selo da igreja. Só podemos ter o Espírito Santo através de uma legalidade. Quem deu a legalidade? Jesus. Por que Jesus deu? Por quê? Porque Jesus sabia que tem um povo que Deus ama. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho unigênito, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quero dizer que Jesus começou a ser preparado por intermédio da profecia. Quando Jesus se manifesta, Jesus começa a preparar a igreja para o arrebatamento. Como Jesus preparou a igreja? Primeira coisa é trazer a legalidade do Espírito Santo sobre a humanidade. Para Jesus trazer a legalidade sobre o Espírito Santo para a humanidade, requer grande sacrifício. Não sei se você está entendendo. Grandes benefícios requerem grande sacrifício. Quer dizer, o nível do teu sacrifício vai identificar o nível do teu benefício. Jesus queria salvar a humanidade, então o sacrifício seria maior. Eu começo a entender que Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Jesus sofreu na cruz. Jesus foi caluniado. Jesus foi defamado. Isso tudo porque Jesus estava a preparar a igreja. A Bíblia Sagrada fala que nós seremos lavados no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro fala de Jesus. Quer dizer que para nós sermos arrebatados há uma preparação espiritual que Deus estabelece sobre a nossa vida. Então começo já a entrar na profundidade da palavra. Eu começo a entender que depois de Jesus morrer, agora Jesus está subindo. Os anjos estão a dizer para os discípulos: por que você olhas para o céu? Porque aquele que subiu ao céu é aquele que vai descer. E eu começo a entender por que Jesus vai voltar. Porque Jesus deixou uma promessa para a igreja. Então começo a perceber, nesta noite, a promessa de Deus foi estabilizada sobre a nossa vida. Jesus já preparou a igreja para ser arrebatada. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas não estão firmes nas Sagradas Escrituras. É que muitas pessoas não estão obedecendo aquilo que é o mandamento que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Eu começo a entender no livro que nós acabamos de meditar, no versículo 18, o apóstolo Paulo está a exortar a igreja de Tessalonicenses para se firmarem, para consolar com essa palavra. Na dimensão do consolo, eu entendo dois tipos de consolo: o consolo da fortificação. Esse é o primeiro consolo que nós encontramos a tribulação sobre a face da terra. É aqui onde nos falam mal, é aqui onde as pessoas começam a desistir através dos problemas em que a vida está oferecendo, porque as coisas não estão dando certo. Pessoas pararam de buscar, pessoas pararam de adorar, pessoas pararam de se santificar na presença de Deus. Por quê? Porque eles abandonaram o princípio das Escrituras. Eu começo a entender nesta noite é que o segundo consolo é o consolo da esperança. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele pregou a respeito da sua vida. A igreja tem esperança sobre o arrebatamento da igreja. Eu entendo algo profético aqui, é que nós e os anjos, nós somos mais importantes do que anjos, porque anjos é que nos guardam, anjos é que são a nossa sentinela, aquele que nos protege. Mas eu começo a perceber é que muitas das vezes nós admiramos mais o anjo do que nós próprios. Nós precisamos de entender é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para você admirar somente as coisas celestiais, mas é para você viver segundo o desejo do Espírito Santo dentro de você. Há uma esperança divina, porque o arrebatamento é real sobre a nossa vida. O arrebatamento é real sobre a igreja. Ou seja, a igreja está a entender
O que eu quero dizer para a igreja é que nós somos a noiva do Cordeiro. A Bíblia Sagrada fala e nós conseguimos entender a respeito de uma noiva ataviada. Ou seja, noiva ataviada é a noiva que se prepara para o encontro do seu noivo. Ou seja, o noivo e a noiva. Quem está mais ansioso é o noivo. Quer dizer que Jesus está ansioso para te receber. Jesus está ansioso para receber a sua noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro, mas uma noiva no dia do casamento, ela não vai de qualquer maneira, ministro. Uma noiva no dia do casamento tem a tendência de se maquiar, tem a tendência de escolher o melhor vestido, tem a tendência de se preparar bem, de se perfumar bem, porque aquele dia é um dia especial. Então o arrebatamento da igreja é um dia especial para a noiva de Cristo. Se prepara bem, veste mesmo bem, anda mesmo bem, fala mesmo bem, porque o arrebatamento é real. Você é a noiva de Cristo. Você é importante nessa sociedade. Você é importante para Jesus. Não ande cabisbaixo. Pode até te falar mal, pode até inventar coisas sobre a tua vida. Lembra-te que a presença de Deus está sobre a tua vida. Há um noivo que está à espera de você. Há um noivo que está à espera da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Muitas das vezes não temos andado como noiva. Muitas das vezes não temos nos preparado como noiva. Muitas das vezes queremos ser arrebatados, irmão Obed, mas a nossa preparação é cheia de hipocrisia. O nosso vestido não é perfeito, o nosso andar não é perfeito, o nosso falar não é perfeito. Eu começo a entender. A noiva se prepara, ministro André, não bem rápido não. A noiva se prepara devagar, devagar, devagar. E eu começo a entender. É que no casamento da minha irmã colocou 2 penteados. Mas eu me perguntei qual é a lógica. Por que colocou 2 penteados? Porque era um dia perfeito para ela. Era um dia que é especial para ela. Por isso eu quero te dizer, enquanto você sinta o Espírito Santo de Deus se estica como a noiva, nunca vais ver noiva andar no salão da igreja, ministro André, bem rápido, não. Nunca vais ver noiva naquele momento. Ela caminha devagar, ela caminha devagar, ela caminha devagar. Eu começo a entender. Deixa-me aplicar o profético. Noiva não anda sozinho, ministro. Noiva tem anjinhos atrás, noiva tem damas atrás. Para que serve esse papel? Esse papel serve para ajudar no vestido, para ela não se bancar, para ela não cair. Assim também é a igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cristo. Há anjo a nossa atrás para que possa nos guiar, para que a gente não possa cair, para que a gente não possa desistir. Se pentear mesmo bem, ora mesmo bem, porque o arrebatamento de Deus é real. O arrebatamento da igreja é real sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada fala a respeito das 10 virgens. Todas que me chamam a atenção, ministro, é que todas eram virgens. Eu vou começar a falar pesado. Todas eram virgens, mas só 5 eram prudentes. Ou seja, todas elas tinham azeite. Todas elas estavam preparadas, mas só 5 despertaram e valorizaram o azeite. Na igreja tem muita gente virgem. Na igreja tem muita noiva virgem, mas poucas são prudentes, mas poucas são aquelas que se valorizam. Quando eu estou a falar da noiva, não quero escandalizar a tua mente. Eu estou a falar da igreja. Eu estou a falar de você que prega. Eu estou a falar de você que ora. Eu estou a falar de você que busca Deus. Quando eu estou a falar das virgens, quando eu estou a falar da noiva, eu estou a falar daquele ao qual Deus amou o mundo de tal maneira que fez seu único filho morrer na cruz. Quando eu estou a falar da noiva, eu estou a falar daquele que Jesus veio salvar, daquele que Jesus veio santificar,
trouxe a legalidade para nós subirmos ao céu. Então permita-me viajar um bocado a respeito da parábola das 10 virgens. Todas eram virgens. Ministro André, as 10 se encontravam no mesmo posicionamento. As 10 adoravam o mesmo Cristo. As 10 adoravam o mesmo Deus. As 10 pregavam a mesma palavra. Mas o que me chama a atenção, as 10 nem todas tinham a mesma intimidade, nem todas tinham a mesma experiência. Mas pregador, explica bem este assunto. Permita-me te explicar o seguinte: o fato de nós estamos aqui, buscamos ao Senhor, não identifica que nós todos somos prudentes, não identifica que nós temos o mesmo azeite. Tem pessoas que o azeite já acabou, tem pessoas que já não tem mais o azeite, tem pessoas que não reservaram o azeite. Pecador, o que significa reservar o azeite? Reservar o azeite significa nós guardamos o Espírito Santo, significa nós temos uma intimidade profunda, porque o azeite, a vasilha, meu Deus do céu, o azeite da vasilha das loucas haviam terminado, mas das prudentes ainda estava a ser sustentada. Não sei se você está a entender, não sei se você está a compreender. O azeite representa a presença de Deus. Mas pregador, como é que vamos sustentar a presença de Deus sobre a nossa vida? Guarda essa palavra porque eu vou chegar lá. O Espírito Santo é o selo da igreja. Fala comigo. O Espírito Santo é o selo da igreja. Diz no teu irmão, guarda essa palavra. O pregador vai chegar até aí. Deixa-me voltar. Mas como é que nós vamos reservar o Espírito Santo sobre a nossa vida? A expressão de reservar o Espírito Santo, só reservamos alguma coisa quando nós entendemos que esta coisa é importante. Tem pessoas que já não mais elevam os seus pensamentos a Deus. Tem pessoas que já não creem mais no Espírito Santo. Pessoas vivem como se fosse com o Espírito Santo. Já não é mais importante. Pregam a palavra de Deus, mas não oram mais no Espírito. Pregam a palavra de Deus, mas não vivem mais no Espírito, porque não estão a reservar o azeite do Espírito. Não estão mais a reservar a presença de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada fala que haverá diferença entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. O que significa, pregador? O fato de você estar aqui na igreja não significa que você busca a presença de Deus. O fato de você vir ouvir a palavra de Deus não significa que vai ser arrebatado. Meu Deus do céu, segundo a omnisciência de Deus, que a capacidade de Deus saber tudo quando o presente, o passado e o futuro, Deus conhece, irmão Beni, quem será arrebatado. Mas Ele não vai te falar se vai ser você, porque nós se conhecemos. Porque quem tem o Espírito Santo se conhece. Quem tem o Espírito Santo conhece o seu andar. Quem tem o Espírito Santo conhece o seu falar. Quem tem o Espírito Santo conhece o seu oculto. Então, da forma que você se conhece, vai identificar se você será arrebatado ou não. As virgens, todas elas buscavam a presença de Deus. Todas elas, Jesus não especificou que as virgens, meu Deus do céu, não buscavam Deus. Jesus está a dizer que havia 10 virgens, ou seja, as 10 virgens, ministro André, estavam à espera do noivo. As 10 virgens se encontravam no posicionamento de adoração. As 10 virgens se encontravam no posicionamento de ministrar a palavra. As 10 virgens se encontravam no posicionamento de missão. Mas nessas 10 virgens havia 5 loucas. As 5 loucas é aqueles que pregam para aparecer. As 5 loucas é aqueles que oram para aparecer. As 5 loucas é aqueles que não têm humildade. Porque o Espírito Santo, meu Deus do céu, quem tem o Espírito Santo é diferente. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe que a humildade é a chave do crescimento. Mas as loucas não foram humildes. As loucas estão a dizer: dá-nos um bocado do teu azeite, empresta-nos.
Quero dizer para a igreja, meu Deus do céu, perceba e entenda que a intimidade com Deus não se empresta. As loucas estão a dizer, empresta no bocado do teu azeite, mas a presença de Deus não se empresta. A intimidade com Deus não se empresta. Ou seja, nós devemos cultivar a nossa própria intimidade com Deus. Uma coisa é eu te passar a minha experiência, outra coisa é eu te passar a minha intimidade com Deus, porque a minha intimidade com Deus, somente Deus sabe. Deus sabia a respeito das 5 loucas, elas estavam distraídas. A Bíblia Sagrada fala que essas 10 loucas estavam a dormir. Logo o esposo alguém começou a gritar bem alto, dizendo: eis que o esposo vem, eis que o esposo vem. Logo as 10 virgens escutaram a voz, escutaram o que está acontecendo, escutaram a chegada do noivo, mas nessa 10, 5 não estavam preparadas para receber, meu Deus do céu, o noivo. E outra está dizendo: ei, empresta-nos um bocado do teu azeite. Desculpa, ele está dizendo: empresta-nos um bocado do teu azeite. Eu começo a entender. As loucas por dentro a dizer: vai comprar, meu Deus do céu, compra um bocado, vai comprar, talvez vão chegar a tempo. Eu quero dizer para alguém nesta noite, eu quero ministrar sobre a tua vida algo profético nesta noite. A presença de Deus não se compra, o azeite não se compra, porque quando eles foram para comprar, quando eles regressaram, encontraram que o esposo se foi, o esposo fechou a porta. Eles disseram: Senhor, abre, deixa-nos entrar. O esposo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como assim? Nós pregávamos, nós falávamos de ti, eu só fui a busca do azeite. Ei, depois do arrebatamento da igreja, não haverá quem vai buscar mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da igreja. Eu disse no princípio: guarda a palavra selo. Por quê? Porque eu vou chegar lá e cheguei. A Bíblia Sagrada diz: as 10 virgens chegaram para o noivo, mas as 5 disseram: vai e compra o azeite. Tudo bem, eles foram comprar o azeite. Comprar o azeite representa procurar a presença de Deus. Mas depois do arrebatamento, tem pessoas que vão procurar a presença de Deus, mas a presença de Deus não estará mais sobre a face da terra. Então quero dizer que quando eles vão tentar voltar, como assim, pregador? Eles vão procurar a presença de Deus, vão procurar aquele irmão que pregava, falava língua estranha de uma forma poderosa, mas não vão encontrar. Vão chegar até uma igreja, não vão encontrar o pastor, não vão encontrar o ministro, não vão encontrar o diácono, não vão encontrar aqueles que pregam, porque a presença de Deus não está mais sobre ele. A presença de Deus é o selo do Espírito. O Espírito Santo está te preparar para se encontrar quando a praga chega na baia. O Espírito Santo está preparando a igreja para se encontrar com o seu noivo, porque o Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o selo da igreja. Ou seja, deixa-me ser um pouco duro conosco. O Espírito Santo, quem não tiver o Espírito Santo de Deus não vai ser salvo. Mas pregador, como assim não vai ser salvo? O Pai preparou o caminho para o Filho, porque Adão pecou, Adão saiu da presença de Deus. Meu Deus do céu, Jesus veio na terra, morreu para nos dar o acesso na presença de Deus, porque Jesus sabia que para nós sermos salvos não basta somente eu morrer. Deixa-me te explicar algo. A morte de Jesus é o suficiente para nós sermos salvos. Tem pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador porque vão ser salvos, mas eles esqueceram de reservar o selo, de reservar o bilhete, porque para nós apanhamos um voo ou então mudar uma província para outra. O nosso irmão Toninho compreende isso. É necessário um bilhete, porque o bilhete vai dar a legalidade de você poder subir no autocarro, no voo. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: o Espírito Santo é como se fosse o bilhete da terra para nós subir e se encontrar com o nosso noivo. Aleluia! O arrebatamento da igreja vai acontecer, querendo Satanás ou não, querendo os hipócritas ou não, querendo os bruxos ou não.
o arrebatamento da igreja deve acontecer. Por que deve acontecer? Porque Jesus morreu. Jesus não morreu em vão. Jesus não sofreu em vão. Jesus, ele não veio aqui apenas para passar férias, não. Jesus veio trazer o caminho para o Espírito Santo morar sobre a nossa vida. Por isso é que nós conseguimos entender é que todas as vezes quando nós pecamos, quando nós falhamos, alguma coisa arde sobre o nosso espírito, alguma coisa nos incomoda para nos voltar na presença do Pai. Meu Deus do céu, alguma coisa nos puxa na presença de Deus, porque a misericórdia, Deus não quer que você fique, Deus não quer que você fique, meu Deus do céu, Deus quer que você suba. O noivo está à nossa espera, o noivo está à nossa espera. Apóstolo Paulo está dizendo que Cristo intercede à destra do Pai. Cristo ainda ora por você, Cristo ainda ora para nós. Cristo não quer ver a sua igreja ficar, porque um preço foi pago, o sangue foi derramado, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é que trouxe a legalidade do Espírito de Deus, meu Deus do céu, se mover sobre a face da terra. Deixa-me buscar um bocadinho numa das minhas ministrações que eu estou a preparar a respeito do véu. A Bíblia Sagrada fala, depois de Jesus, meu Deus do céu, há muitos tipos de véu. Deixa eu tocar pelo menos num. Há um tipo de véu que transmite a legalidade, ou seja, há uma barreira que impede você de chegar ao Pai. Essa barreira, quem quebrou é Jesus. Jesus para quebrar, ele não chegou, quebrou não. Jesus lutou, Jesus sofreu, Jesus fez com que o véu do templo se rasgava. Por isso é que o Espírito Santo de Deus não habita mais no templo feito por mão do homem. O Espírito Santo de Deus na antiga aliança, irmão Pedro, era ilimitado. A presença de Deus era interpretada dentro da arca. Meu Deus do céu, Deus olhou para a sua glória. Meu Deus do céu, eu sou muito grande, aqui na arca não vai caber. Deus olhou para Gênesis, encontrou o primeiro ser que comunicava com ele, e esse ser saiu da sua presença. Mas algo grande teve que acontecer. O que aconteceu? Depois da morte de Jesus, alguma coisa teve que acontecer. Uma metamorfose deveria acontecer. Respeita o Espírito Santo de Deus, aceita o Espírito Santo de Deus, não seja incrédulo. Digo novamente para a igreja, aqueles que não tiverem o selo de Deus não serão arrebatados. O Espírito Santo não veio aqui na terra para passar as férias. O Espírito Santo de Deus, ele saiu do Pai, porque Jesus vai dizer, eu irei para meu Pai, mas não me deixarei órfão, vos enviarei o outro Consolador. Como assim outro Consolador? Porque Jesus na terra, ele consolava os discípulos, dizendo, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém que fala outro, tem bom ânimo, é porque está consolado, é porque está animado. Tem bom ânimo, nessa tribulação você vai vencer. Não desista do cristianismo, não desista de pregar a palavra. Tem bom ânimo, porque o azeite ainda está disponível. As 5 loucas não estavam preparadas, as 5 loucas não estavam aptas para poder entrar nas bodas do Cordeiro, porque azeite terminou, azeite acabou. Eles tentaram buscar o azeite, mas não encontraram mais. Tem pessoas que vão buscar a presença de Deus, mas não vão mais encontrar, porque a presença de Deus não estará mais sobre a face da terra. O tempo de buscar o azeite é agora, o tempo de se santificar é agora, o tempo de se preparar para o arrebatamento é agora. Pregador, como assim me preparar? A preparação é o consolo, a preparação é a atenção para o benefício da grandeza de Deus. Quando eu falo da preparação, eu estou falando da santificação, porque a Bíblia diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Como podemos ver o Senhor? Está se falando da glória de Deus sobre a face da terra. Ou seja, quando nós oramos ao Senhor, quando nós nos santificamos, quando nós meditamos, quando nós pregamos a palavra, Espírito e verdade, nós estamos a nos preparar. A noiva, ela se maqueia, a noiva, ela aplica, a noiva, ela mete o melhor vestido. Por quê? Porque aquele dia é importante.
se santifica mais, busca mais, porque Deus está de olho em você. A Bíblia Sagrada diz que não há nada oculto que não seja revelado. O arrebatamento não está oculto para a igreja. O arrebatamento é real. O apóstolo Paulo revelou e disse: consonantes com essa palavra. Não importa o que está a passar, consolas nesta palavra. O arrebatamento é real. Você não é deste mundo. Você não pertence a esta terra. Você não pertence a este lugar. Você pertence a Deus. E Deus quer te trazer de novo. Deus quer te trazer de novo no Éden. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos trazer a presença dele. Se coloque em pé. Não se empresta um relacionamento com Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Me invocai enquanto está perto. Enquanto está perto, busca a Deus. Enquanto está perto, se prepara, porque o arrebatamento é real. Enquanto a presença de Deus ainda habita sobre a face da terra, prepara-te e receba a presença de Deus, porque a glória de Deus é real sobre a nossa vida. Não se desanime, não pegue, não fracassa, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Ei, muita gente está a admirar a beleza da terra. Muita gente estão a admirar porque trabalham bem, ganham um bom salário, vestem bem. Esses benefícios são para a terra, mas o melhor benefício é nós encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso noivo, com o nosso noivo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a legalidade. Jesus nos apresentou no Espírito Santo. O Espírito Santo, meu Deus do céu, é como fosse o padrinho, é como fosse o pai que pega a noiva e leva até o altar. O Espírito Santo está a caminhar contigo e na face da terra. Daqui a nada vai te levar